palavra tão linda, João capítulo 3. Recordo-me muito do significado de toda essa história. Uma nova criatura para o mundo novo. Na realidade, se fôssemos levar cada versículo que lemos à exaustão, nós passaríamos aqui muito tempo para explicar a beleza desta pequena porção da palavra sagrada. Mas vamos fazer uma aproximação o máximo que pudermos para trazer este assunto ao que nós estamos agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus a vida da nossa igreja. E fazer algumas colocações que nos levem a pensar como que uma igreja chega onde chegou. Nós somos hoje resultados desse trabalho, operoso trabalho, de alguém que disse exatamente o que podemos ouvir aqui na oração, na fala dos jovens. Ele disse: Jesus Cristo e mais nada. Na pastoral eu coloquei algumas frases do diário de Simonton, exatamente para nos fazer pensar nesse jovem que estava organizando seus 22 anos de vida. Imaginaram a idade? E eles chegam à conclusão, que está a parte, entre aspas, do diário dele, quando ele, por compreensão ao Evangelho, ele descobre que não dá para chegar aos 22 anos sem viver com propósitos. Ele diz, tão poucos. Ele quer mais propósitos. Qual será o propósito da nossa vida? Nesta igreja onde estamos, aqui, na Vila Otália, beirando os 50 anos de vida. Qual é o nosso propósito aqui? Essa é a primeira indagação, para fazer jus à história e ao que esse moço escreve no seu diário. Não dá para viver uma vida com poucos propósitos. Já formado, instruído para a vida, ele resolve dizer de uma forma muito diferente, na forma prática: Jesus Cristo e mais nada. E segue o que para muitos seria uma aventura, para ele um compromisso. Como a Bíblia molda a vida das pessoas. Se a palavra Bíblia te agride, diga: a palavra de Deus molda as pessoas. Porque vivemos num país onde a tolerância religiosa é para alguns e não para todos. Quando atinge o que eu não gosto, é intolerância. Quando diz o que eu gosto, é tolerância. Essa é uma declaração da intolerância religiosa que se vê em nossa pátria, infelizmente. Mas é o resultado de uma pátria que herdou a cultura de outras pátrias, que resolve dizer: precisamos de liberdade religiosa. Em 1620, quando começa aquela efervescência, na mudança dos novos cristãos da Inglaterra para os Estados Unidos, e chegam na recém-criada nação americana, e ali se organizam como povo que louva a Deus, que adoram a Deus. Ali organizados, aquele país resolve colocar em sua Constituição: não se deve proibir expressão religiosa alguma. E é este povo que envia esse jovem Simon. Esta é uma lição extraordinária. Saber conviver com as diferenças religiosas não é trucidar aquelas que não aceito e elogiar as que eu aceito. É, de fato, conviver com todas. E assim temos nos esforçado, como Igreja Presbiteriana do Brasil, para aprender a conviver com todas as expressões religiosas, sem que jamais se esqueça que o que move uma criatura é este novo nascimento, e não essa ou aquela tradição. Não chegamos a 160 anos porque somos presbiterianos. Chegamos a 160 anos porque somos cristãos novos nascidos. Aí formulamos uma proposta de trabalho
de uma igreja organizada que se institui no país com o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas nós somos o que somos porque somos novas criaturas. Que nova criatura é essa? E aí eu me reporto a coisas tão belas da nossa vida e que ainda hoje se repete. Eu inicio lembrando-me do batismo da minha primeira filha, quando eu apresentava ao batismo o nosso reitor, reverendo Francisco Leonardo, um grande homem de Deus que tanto me ensinou. Na brincadeira da liturgia, ele dizia a mim: pensas que estás batizando um anjo? Me lembro demais dessa brincadeira dele. Aí ele disse: é uma criatura que precisa nascer de novo. Recentemente, a neta do reverendo Gerson Gouveia, que foi pastor, colega nosso aqui em Vila Prudente, ganhou neném, uma das jovens que praticamente conviveram com os meus filhos também. Ela põe na postagem do seu filho o mesmo versículo que nós colocamos quando nasceram os nossos também. E eu vou lê-los para os irmãos verem que beleza de passagem, e que isso já nos faz a perguntar: que nova criatura é essa? Isso está no Salmo 139, quando o salmista diz assim: olha só o que Deus fez. Essa parte sou eu que coloco. Ele fez, sabe o quê? Ele fez uma criatura assombrosamente maravilhosa. Salmo 139, verso 13, verso 14, verso 15, verso 16. Esta é a criatura. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. Olha a parte final. E a minha alma o sabe muito bem. Aqui está a grande diferença. A tua alma sabe disso? A tua alma sabe que foste criatura de Deus? Esta colocação vai dar um respaldo a Provérbios, que é onde eu começo então a explicar o texto de João 3. Olha só, Provérbios 14, apenas um verso. Diz assim, Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Isso está marcado em várias Bíblias minhas, desde as minhas primeiras leituras no hebraico, porque isto é um princípio de vida. Daqui começa a se gostar das pessoas, porque não há uma só pessoa que a minha alma sabe muito bem que é criatura de Deus. Honrar esta criatura é honrar quem o criou. Portanto, não é por gostar simplesmente de gente, não é por qualquer espírito demagógico ou outros interesses que me leva a gostar de pessoas, ao ponto de investigar se essa pessoa é ou não uma nova criatura. O que me leva a gostar de gente, o que me leva a ser pastor, o que me fez ser professor, o que me faz gostar de gente, é que não tem uma só criatura que a minha alma não saiba que é criatura de Deus. E que sabe que, na medida em que eu respeito essas pessoas, seja de quais religiões forem, pense o que pensar, faça o que fizer, onde estiver, essa pessoa deve ser objeto do meu cuidado. Porque ele diz claramente: quem cuida desses honra o Criador. Isto é um princípio. Por isso, quando você abre João 3, veja, introdução, vamos ao exórdio, que seria a explicação do texto para a mensagem.
Que história é essa que Jesus está falando para esse homem sábio? Ele está dizendo para ele o que foi dito aqui hoje de manhã, quando o presbítero Marcelo, na superintendência da escola dominical, nos lia João 8. Perceberam que polêmica tremenda Jesus enfrentou com esses homens sábios? Uma discussão tremenda no capítulo 8. E ele dizendo, não estamos entendendo, você tem demônio, você não fala nada que a gente entenda, a sua religião não é a nossa. Em resumo, uma polêmica que queria humilhar Jesus com as suas falas. Tu tens demônio? Imaginemos isso, como nós imaginamos alguém dizer que Jesus tinha demônio? Nós, gentios. E saber que isso foi dito pelos seus irmãos judeus. Quando você não conhece este princípio, que toda criatura é obra de Deus, muito facilmente você demoniza os outros, simplesmente porque não pensa como você pensa. Imaginem isso, demonizar Jesus Cristo, que blasfêmia! Mas foi isso que eles disseram, tu tens demônio, agora está certo mesmo. Ora, que história é essa? Você não tem nem 50 anos e ouviu falar de Abraão, tu és um mentiroso. Não foi isso que lemos hoje? Uma polêmica tremenda, eu lendo ali e recordando isso, que dificuldade Jesus enfrentou na sua vida ministerial. Para dizer ao mundo, é preciso nascer de novo. Amados, esta luta de Israel não é diferente das lutas de hoje. Porque ninguém quer um Jesus redentor. Era esta a polêmica. Se fosse um Jesus mais um dos profetas, mais um dos parceiros de Israel, está tudo muito certo. Se fosse mais um dos pregadores do evangelho brasileiro, mais um das religiões múltiplas que invadem o mundo, estaria também tudo certo. A dificuldade é que Jesus disse, não é isso que eu estou falando. Eu não vim falar dessa linguagem. Eu não vim falar da tua religião, Nicodemos. Eu não vim falar da tua religião, cada um de nós. Então, o que vens a falar, Jesus? Jesus vem propor um processo de espiritualizar a humanidade. Este é o começo dessa conversa. Existe um poeta espanhol do século XVI, que a poesia dele é A Noite Escura da Alma. Uma linda poesia, de São João da Cruz, como ele era conhecido. Que hora é que Nicodemos vai falar com Jesus? De noite. Eu tenho um pequeno texto que diz, aqui era a noite escura deste homem. Tira o nome dele e coloca o teu. Tem coragem, ainda que seja de noite, para que ninguém veja, eu vou abrir meu coração para Jesus. Porque eu tenho uma religião muito antiga, eu sou um homem de responsabilidade religiosa, eu tenho famílias, eu vou de noite para que ninguém veja. É isso que aquele poeta dizia, não tenha vergonha da noite escura. A noite escura é a hora em que você se desnuda. Você diz, escuta-me, eis aqui o Lindbergh, pecador. Eis aqui, põe teu nome, o pecador, que está angustiado, que não está aguentando essa tua fala, Jesus. Não dá para saber como é que vai ser isso, como é que eu vou nascer de novo, explica para mim, Jesus. Amados, imagina a agonia deste homem. Pensaram, é isso, a noite escura é uma agonia que nós passamos, é uma agonia existencial, é quando morre o homem velho e nasce o homem novo. Agora sim, desloquemos essa primeira explicação para o seio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca teremos uma igreja presbiteriana do Brasil séria se não tiver homens que passaram pela noite escura. Homens e mulheres que tenham nascido de novo, que digam, agora sim, eu vou seguir este caminho. Na quarta-feira, demos, como dissemos hoje com um dos presbíteros conversando, um dos exemplos de tantas vidas que este evangelho tem transformado. É uma transformação interior. É tão forte, é tão pujante que nada mais nos engana, nada mais nos ilude, nada mais nos retém. Agora, como dizia Simonton, agora eu sei onde eu vou fazer.
E é engraçado que eu coloquei exatamente essa parte. Entendendo o Evangelho, compreender o Evangelho, sendo, portanto, guiado pela providência divina, escreve ele em seu diário: a ti, ó Deus, confio meus caminhos, na certeza de que tu dirigirás meus passos retamente. Temos essa segurança? Se temos essa segurança, volta ao cântico, é não olhar para trás. É Cristo somente e mais nada, nada mais. Este homem caminhava para a morte, homem Simon. Olhou para trás, voltou para o seu berço, põe a esposa enferma no navio, quer seguir a missão, por que não voltou para os recônditos da sua casa? Porque agora não é brincadeira, agora é com Deus, Ele e mais nada. Que decisão! Por isso temos uma igreja sólida, porque nasce num pilar sólido. Esta é a primeira informação que este homem recebe de Jesus. Lembre-se que eu já citei isto quando o Evangelho diz: em verdade, eu te afirmo, Nicodemos, eu te afirmo, quem não nascer não pode ver o reino de Deus. É a primeira explicação dele. Se não nascer de novo, não veremos a igreja de Vila Otália fazer 50 anos, começaremos a desistir, vamos fracassando porque os dias estão muito difíceis, está faltando saúde, emprego, trabalho, está faltando muita coisa. Deixa a igreja para trás e vamos cuidar da vida, como muitos já fizeram. Não, os que dizem Cristo e mais nada, vai até o fim, para que a igreja alcance seus objetivos. Os objetivos da igreja não são os meus, não é do pastor Edberg, não é do conselho. Os objetivos da igreja é do Senhor. Cuidado com esta ênfase. Esta criatura assombrosamente maravilhosa precisa nascer de novo, para que a igreja seja de fato uma igreja mais que vencedora. Volto a explicar porque essa semana alguém me perguntou, quando mencionei que iria pregar sobre esse assunto, alguém me disse: mas se foi criada assombrosamente, por que precisa nascer de novo? E aí foi quando eu coloquei o subtema, que nós estaríamos diante de um processo de espiritualização humana. É só olhar Gênesis 3. Aí nós sabemos. É uma teologia profunda. Sermão não cabe aprofundar teologia, mas deixa algumas dicas para a gente pensar. Não cabe por causa do tempo, não é que seja errado, é o tempo, é uma reflexão e não um estudo. Mas observem, assombrosamente e maravilhosamente criados, esta pessoa, de forma maravilhosamente criada, passa pela experiência de Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Parece que dá para perceber aquela firmeza. Claro, podemos sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não, dele não. Dele eu não posso comer. É outra riqueza de exposição esse capítulo. Há várias histórias, algumas delas até folclóricas, não é o caso de citá-las. Mas há histórias que dizem: como pode Satanás enganar alguém feito de uma forma tão especial? Tem um comentarista do Novo Testamento que cita esse texto quando fala de João 3, Dodge diz assim: nunca esqueça que Deus nunca fez nada imperfeito. A sagacidade de quem inveja a Deus foi fruto de uma obra perfeita. Deus não fez ninguém para errar, não fez ninguém para falhar. E essa possibilidade de não falhar, de não errar,
é que nos faz sagazes, perfeitos, capazes de fazer o que estamos vendo aqui. Eu posso tentar também igualar-me a Deus, porque Ele me fez um pouquinho menor do que os anjos. Essa tentativa é que vai explicar como é que uma pessoa feita de uma forma tão bem, assombrosamente maravilhosa, pode ser enganada. Porque o argumento foi extremamente bem organizado. É só observar a estrutura dessa conversa de Gênesis 3. É verdade, Deus tem razão. Não pode. Mas, você sabe por quê? É porque se de fato isso viesse a acontecer, você também seria sábio. Essa é a estrutura. Dizer para quem nasceu para ser sábio, porque a Bíblia toda nos adverte a sermos sábios, o tempo todo a Bíblia nos manda ser sábios, manda buscar uma vida regrada, sagrada, aos pés do Senhor, uma vida de espiritualidade, uma vida de santo, como foi lido aqui no texto de Colossenses. E tudo isso nos leva a uma vida realmente segura do ponto de vista do pensamento, da razão. E é por esta razão que este argumento vem, dizendo, é claro que ele está certo. A única questão é, se de fato comerem, vão ser mais sábios ainda. Ora, sendo cada vez mais sábio, melhor eu o adoro, então que busquemos essa sabedoria, ainda que seja por este caminho que não está tão bem esclarecido. Por isso, quando ele fala que é necessário nascer de novo, é mudar essa concepção de um saber que estaria pronto a estar maior do que o seu Senhor. Era a inveja que aparecia para que também fosse adorado como Deus é adorado. Este é um detalhe que precisaria, como já disse, de mais explicações. Mas, em linhas gerais, dá para entender como é que um filho desobedece um pai. Recordo um pequeno trecho que li de uma dessas delações premiadas que rodeia o país. Num daqueles textos longos que a gente vê pilhas e pilhas, disse um dos pais para um dos filhos hoje preso por corrupção: meu filho, uma vez me disseste no jantar, não é bem essas palavras, estou recordando o fato. Uma vez me disseste no jantar, pai, fui mais longe do que o senhor. Citando os muitos cargos adquiridos na Petrobras. E no final o pai diz, mas não voltou como eu voltei. Não voltou como eu voltei. Que pena te ver na prisão. Reserve-se os nomes, ambos vivos. Essa dor de um pai. Que pena, Adão e Eva. Que pena que vocês não voltaram. Quando pecam, qual é o caminho de Adão e Eva? Vai embora. A vergonha é grande, mas o orgulho é maior. Eu voltar para pedir perdão? Não. Vai embora. É Deus quem procura. O mesmo Deus que continua a nos procurar, usando Simonton e usando tantos outros. Esta é a hora que Jesus Cristo disse, em verdade eu te digo, essa mudança não acontece por cultura, essa mudança não acontece por continentes evangelizados, essa mudança acontece quando você nasce de novo. Eu preciso voltar para a casa do meu Pai. Eu preciso voltar para o meu Criador. É aquele princípio, eu estou desonrando o meu pai, eu preciso voltar. Por mais bem sucedido que tenha sido, com essa escolha de pecar, eu preciso voltar. Nicodemos, volta. É preciso nascer de novo. Nicodemos rejeita com a sua célebre indagação, aí vem o segundo argumento. Jesus Cristo diz assim, meu filho, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, está aqui o segundo argumento. Daí eu ter tirado esse subtema, que, de fato,
uma nova criatura para o mundo novo, é um processo de espiritualização humana que nós perdemos. Vou recordar um fato muito próprio disto. É o sobrinho de Abraão. Por que ele olha para onde não deve e se encanta com as belas campinas? Não são esses encantamentos que nos afastam de Deus? Ali é um modelo. Muito claramente, nos encantamos com a campina dos outros, nos encantamos com a religião dos outros, nos encantamos com a má conduta dos outros, nos encantamos com o má comportamento dos outros. Isso é muito triste para a vida de quem está na terra para glorificar o Criador. É necessário entender isto. Não é uma roupagem nova, Nicodemos. Não é uma nova igreja. Não é uma nova liturgia. Quando Calvino faz a apresentação das Institutas, 1536, ele manda uma carta para o rei Francisco da França. Porque Francisco, o rei, diz a ele: você é um herege. Está abominando a igreja, Calvino. Não, Alteza. Eu estou dizendo, com esta encíclica, com essa epístola enorme chamada Institutas Cristãs, que nós precisamos voltar a ser os católicos que éramos. Nós precisamos ser a origem da igreja, porque aqueles que nos perseguem são muito menos católicos do que nós. Dizia ele: não quero mudar a igreja, eu quero que a igreja seja o que ela deveria ser. É isso, Vossa Alteza. E lembremos desse fato da reforma. Quando nós dizemos, em verdade eu quero te dizer, Nicodemos, que eu não estou pensando na tua religião como a modelar, porque o que é nascido da carne é carne. Se nasceu judeu, vai morrer judeu, e isso pode acontecer com qualquer outra religião. O que eu estou falando é que você precisa nascer do Espírito. Este é o ponto para uma igreja chegar a 160 anos. É assim que se organiza uma igreja. O CP, SAF, o PH, é tudo decorrência. Nós temos uma estrutura belíssima. Olha os nossos mapas de missões. Olha o lugar onde estamos indo. Missões nacionais, missões locais. Os compromissos com a igreja local e com as igrejas regionais. Os compromissos com as federações presbiteriais e sinodais. Tudo isso se faz como? Se não for com pessoas compromissadas, que põem na sua agenda aquele dia, é o dia desse compromisso. Se você não vai, o prejuízo é da igreja. Como vamos fazer um presbitério de 4 igrejas se tornar 8, se nós não reforçamos nem a nossa igreja local? Como que nós vamos adiante? Olha os rolos de compromissos da igreja, olha os contribuintes da igreja. Como é que a igreja vai adiante? Se a contribuição é de cada um que aqui está, não vem de fora, não tem verba de Estado. Queremos estar aí, hoje conversávamos com o seminarista Júnior, precisamos abrir nosso ponto de pregação, temos que terminar e chegar aos 50 anos com esse trabalho, é um filho que essa igreja tem que gerar. Como vamos fazer? Precisamos de gente compromissada. Que horas é, pastor? 4 horas, estarei lá. Conte comigo, pastor. Vai a mocidade, vai a criança, vai a SAF, vai o PH. É essa gente que nasceu do Espírito. Porque quem nasce da carne, a carne machucou, então não dá para ir. Mas quem é nascido do Espírito sobrepuja a carne. Vamos fazer a obra. Resistiram 50 anos aqui, 160 anos no Brasil. É desta igreja que Calvino diz, isto ele chamava de igreja invisível. A igreja que ninguém vê, está no coração deste novo homem. Deixa eu te dizer de novo, Nicodemos, é preciso nascer do Espírito. Não tem como você ir adiante. Pastor Lindenberg não vai conseguir puxar essa igreja nem os 50 anos, nem o conselho, ninguém. Nós cansamos, somos falhos. Mas o que faz essa igreja andar é esse compromisso que vai fazer nossa igreja chegar pujante aos 50 anos, cumprindo seus compromissos, avançando em tantas tarefas que estão planejadas. É quando cada um realmente diz, eu preciso tirar esta capa que está obscurecendo o meu novo nascimento. Eu preciso limpar essa conduta. Eu tenho que ter compromissos com esta casa. É aqui que o Senhor faz a obra por seu intermédio, conosco. Essa semana recebi no presbitério a carta da APMT.
Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Agradecendo o trabalho da igreja local e do presbitério com a vida do reverendo Giancarlo, a quem estamos cedendo para as missões. Reverendo Giancarlo, estou chamando esse fato porque ele esteve aqui conosco. 15 dias, uma semana, né? Recentemente. Esteve aqui trazendo as lições da igreja de Vila Otália lá nos curdos, com oração, com trabalho, com dedicação. Quem faz isso? Quem nasceu do Espírito. Se for nascer da carne, não vai adiante. A perna dói, o cabelo está ruim, tudo é problema com a carne. É uma carne dolorida. É quem nasce do Espírito, Nicodemos. Então vem, passa pela noite escura e caminha. Ele termina de uma forma ainda melhor, que aí eu aplico para a nossa vida hoje. É uma forma muito importante, ele diz, não te admires. Parece que ele diz assim, eu vou dizer de novo. Importa-vos nascer de novo. É o verso 7. Não te admires. Você é sábio, religioso, competente, preparado. Este daqui era um dos dedicados. Certamente ele tinha uma vida muito dedicada. Não era uma pessoa relapsa com a sua religião. Era um homem zeloso. E ele diz, mas não te admires. Importa-vos nascer de novo. Este é o segredo, se há segredo, para um mundo melhor. Enquanto preparava minhas anotações para a conclusão, eu perguntava a mim mesmo, será que esse mundo está bom e só eu estou vendo ruim? Às vezes a gente, com esse zelo excessivo, está tudo tão bom, eu que estou achando ruim. Então vamos para os números, vamos para os dados, e vemos um mundo, nem vou só me referir ao Brasil, porque infelizmente o Brasil está numa polarização incrível, uma política soberba, envolvendo muitas coisas. Olha para o mundo, e eu vos pergunto, este mundo está bom? Queremos assim? Os irmãos sabem, teve pessoas nossas aqui, testemunhando, presente, num evento onde eu fui designado para presidir a Fundação Democrata Cristã, ligada a um partido político. Estou lá até hoje, graças a Deus, podendo ajudar pessoas, abençoando pessoas com aquilo que Deus tem me dado ali. Amanhã terei uma reunião muito importante. Do que vou tratar? Um grupo tratará dos negócios do Brasil com um país vizinho. Eu vou tratar de uma agenda sobre a criança brasileira e a criança deste país vizinho. E sabe o que aparece, que está anotado para discutir lá? É necessário um projeto para cuidar da criança que está sendo jogada no lixo ao nascer. Nunca imaginei que teria um projeto para isso. Nunca imaginei que chegássemos a esse ponto. No Brasil e em outros países, aumenta a quantidade de bebês abandonados após o nascimento, totalmente indefesos, jogadas ao lixo. Este princípio incomoda. É criatura. Não me interessa quem gerou. O fato gerador é divino. Cuido ou não? Fecho os olhos porque é do mundo? Que vamos fazer nós, cristãos brasileiros? É uma das várias pautas para discutir como cuidar da pessoa. Isso é que tem tomado o meu tempo. É isso que tem me feito viver feliz, ocupado com pessoas. E ver o nome do reino de Deus envolvido, nossa igreja local envolvida. Quando chamamos todos, vamos lá na Barão de Itapetininga. Já confundo, 7 de abril, Barão de Itapetininga. Acho que na Barão de Itapetininga. Nesse trabalho do dia 24, mostra a nossa face. Vai ser uma gota d'água no oceano nessa cidade, não tenha dúvida. Mas não faça isso de forma isolada. Acabávamos de conversar isso. Não é fazer no dia 24, esperar mais 100 anos para fazer de novo. É uma atividade contínua. O que eu posso fazer por uma criança? O que eu posso fazer por essa criatura? É Deus que criou.
é princípio, isso incomoda. Ou nós mexemos com isto, ou nós vamos revisar o que Cristo disse. Porque a quem ele disse, importa dizer a você, é necessário nascer de novo. São esses que o chamavam de demônio, são esses que pisoteiam os seus próprios patrícios, simplesmente porque não querem seguir os caminhos que eles determinam. Assim estamos nós, mundo afora. Daí a pergunta, está bom esse mundo? Ou precisamos, de fato, de um mundo melhor, de um mundo novo? Nunca teremos um mundo novo se deixarmos ele às margens de uma política, se deixarmos eles às margens de uma ou outra denominação. Isso é necessário para o mundo todo, pois Jesus Cristo não veio para o Brasil apenas. Jesus Cristo é para o mundo, rompe as fronteiras. Por isso chegamos a 160 anos, senão não estaríamos aqui. Teria morrido tudo no Oriente Médio, lá onde tudo começou, com tanta perseguição, com tantas lutas. Me reporto ao sermão de Hebreu Juarez sexta-feira, usando uma passagem histórica belíssima de Atos 17. Será que nós perdemos aquela característica? Quem assistiu o culto vai lembrar a característica. Quando juntaram aqueles fatos históricos ali de Tessalônica, chamaram eles e disseram, não dá para viver com vocês. Vocês são perturbadores do mundo, transtornadores do mundo. Foi isso que disseram dos cristãos. Estão dizendo isso de nós? Estamos nós transtornando esse mundo ou aceitando porque ele está bom? Está bom porque eu estou ganhando muito? Está bom porque eu estou ganhando bem? Está bom porque não me falta oportunidade? Os índices da bolsa sobem? Está ótimo, dólar, moeda, tudo lá em cima, está muito bom. Para quem? Para quem? Cuidado. Religião exclusiva gera povo exclusivo. E se há uma exclusividade nessa relação com Deus, é uma santidade que desnuda esse desejo egoísta da humanidade. Que Deus coloque em nosso coração essa compreensão. Não chegaríamos aqui sem homens e mulheres novas nascidas. Precisamos muito de uma igreja assim, vibrante, pujante, com esse espírito. Seja o pastor Neberg, seja quem estiver, assuma esta igreja é minha, porque meu é o teu reino. Quero servir desta forma. Se não puder, não deu, mas diante de Deus, Senhor, tu sabes por que não deu. Precisamos de uma igreja coesa, dizendo, entendi, Senhor, entendi. Importa-vos dizer, é necessário nascer de novo. E aí concluímos, quando ele diz, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. E aí eu separei a última passagem, só para observar, porque poderiam nos perguntar, como é então essa nova criatura? De que pessoa você está falando? Porque o Brasil já tem 92,6% de cristãos. Quem é esse cristão que você está falando e que está destoando tanto desse elevado percentual brasileiro? Me refiro ao que Paulo explica nas cidades de Listra, de Icônio e de Derbe. Ele pega aqueles cristãos e dizem, escutem o que eu vou dizer a vocês. E eu uso esse texto para concluir essa reflexão. Gálatas 6. Mas aquele, verso 6 em seguinte, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Que quadro, hein? Muito próprio, não é? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Verso 9, grande desafio. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê?
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Por quê, pastor Lindbergh? Porque eu preciso fazer o bem a todos por uma questão de princípio. Provérbios 14, versículo 31. Porque todos são criaturas de Deus Pai. Fazendo isto, eu honro o Criador. Ah, mas se está ajudando a quem não precisa, esse julgamento não é meu. Jesus Cristo disse: faça a mão esquerda, sem que a direita saiba. Está pronto para fazer isso? Tua igreja vencerá, porque viverá aos pés de um homem e de uma mulher, abnegados, dedicados, capazes de fazer o que fez Simon e tantos outros, para que enquanto Cristo não volta, essa igreja diga: mais um ano e mais um ano aos teus pés. Amém.